Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas, onde quer que não vós receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos, outros, Elias apareceu, e outros, um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os entregava a seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados, dos que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. Enquanto ele estava orando à parte, achava-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: disse, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contasse isso a ninguém, e disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas,
que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois, quer aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há, dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se havia deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E, quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhes ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho, pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsioná-lo até escumar e, mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos os maravilhavam da majestade de Deus. E admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras, cujo sentido lhes era encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes: qualquer que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: não lhe o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Ora, quando se completava os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram uma aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Quando ia pelo caminho, disse-lhe um homem: segui-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que esse respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9,